A paz do Senhor, irmãos. Novamente estamos aqui para ler a palavra do Senhor. E hoje vamos ler a palavra de Deus que diz lá em Êxodo, do capítulo 23 até o capítulo 26. Eu peço que os irmãos me acompanhem nesta leitura e vamos iniciar ela no capítulo 23, no versículo 1, que diz assim: Não admitirás falso rumor, e nem apoiarás ao ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem o pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o jumento desgarrado, sem falta o levarás ao seu dono. E vireis o jumento daquele que te aborrece. Deitado debaixo da carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não desprezarás o direito do pobre na sua demanda. De palavras falsas te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm olhos abertos, e perverte até as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos. Mas ao 7º ano a dispensarás e deixará descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do que sobrar comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansará, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Lembra-te de tudo o que vos tenho dito. Do nome dos outros deuses não vos lembreis, nem mesmo o pronuncie a vossa boca. 3 vezes ao ano me celebrareis festa. A festa dos pães sem fermento comerás. 7 dias comerás pães sem fermento, como te tenho ordenado, no tempo determinado do mês de Abibe, porque neste saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. E a festa das colheitas dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, no fim do ano, quando tiveres colhido do teu campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele. Ouve a sua voz e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amoreus, aos heteus e aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes o destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, destruirando todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus,
os cananeus, os heteus, de diante de ti. Não os lançarei fora diante de ti, num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Estabelecerei os meus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei às tuas mãos os moradores da terra, para que os lance fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Depois disse Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se achegou ao Senhor, mas eles não se achegaram, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu em uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, aos quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em umas bacias, e outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então Moisés, aquele sangue, espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos para vós. Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se achegará a eles. Então, subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, chamou Moisés do meio da nuvem, e apareceu da glória do Senhor. E a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, e aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarei a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que receberei deles: ouro, prata, cobre, azul, púrpura, casmizim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engates para estola e para o peitoral.
E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás. Farás sobre ela coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, e a colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás a arca do testemunho que eu te darei. Também farás um propositário de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatário. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propositário, farás os querubins nas suas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatário. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatário. E porás o propiciatário em cima da arca, depois que houveres posto na arca do testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo, de cima do propiciatário, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás uma moldura ao redor, da largura de 1 mão, e lhes fará uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhes fará 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estarão nos seus 4 pés. De fronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar a arca e a mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-lo-ás com ouro, para levar com elas a mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, as suas cobertas e as suas tigelas, com que se hão de ofertar libações. De ouro puro as farás. E sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face perpetuamente. Também farás um castiçal de ouro puro. De ouro batido se fará esse castiçal. O seu pé, as suas canas e as suas copas, as suas maçãs, as suas flores serão também de ouro. E dos seus lados sairão 6 hastes. 3 hastes do castiçal de um lado dele e 3 hastes do castiçal do outro lado dele. Numa haste haverá 3 castiçais, 3 cálices com o formato de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 cálices com o formato de amêndoas na outra haste, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do castiçal. Mas o castiçal mesmo haverá 4 cálices no formato de amêndoas, com suas maçãs e com as suas flores. E uma maçã debaixo de 2 hastes, que saem dele, e ainda uma maçã debaixo, maçã de 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do castiçal. E as suas maçãs e as suas hastes serão do mesmo.
Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos esses vasos. Atenta, pois, que o façam conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. E o tabernáculo fará 10 cortinas de linho fino torcido, azul, púrpura e casmizim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se laçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na ponta da cortina. Da extremidade do primeiro conjunto, assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas fará na extremidade da cortina que está no segundo conjunto. As laçadas estarão presas uma à outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e formará um tabernáculo. Farás também cortinas de peles de cabras, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás, e o comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte. Então dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda, e farás 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade do conjunto, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, do segundo conjunto. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas. Assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobre as costas do tabernáculo. E o côvado de um lado e o côvado do outro, que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de pelos de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E do lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas,
e as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeiras de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 traves para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e fará de ouro as suas argolas, para passar por elas as traves. Também as traves as cobrirás de ouro. Então levantará o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-la-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatário sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. A mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. E farás para estas cortinas 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Amém, meu irmão? Então vamos orar ao Senhor e agradecer pela sua palavra, a qual nós lemos nesse momento. Então eu peço a Ti que recline a sua cabeça para que oremos ao nosso Deus. Pai eterno e amado, agradecemos por esse momento que o Senhor nos deu, Senhor, de compartilharmos da Tua palavra. E peço que o Senhor venha cada vez mais nos instruir nos Teus caminhos, que o Senhor venha nos capacitar cada vez mais na Sua obra e através da Sua palavra, Senhor. Ajude os demais irmãos no plano de leitura que está sendo proposto, que o Senhor nos ajude, Senhor, a buscar cada vez mais de Ti. E tudo é para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.